Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós, vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma continuação imediata do Evangelho de ontem. Nós estamos hoje em Mateus, capítulo 7, versículo 15, e ontem nós ouvíamos o Evangelho de Mateus, capítulo 7, os versículos 6, do 12 ao 14. Começamos hoje com o versículo 15, então estamos numa continuação. E ontem nós ouvíamos nosso Senhor dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Então, nós refletíamos ontem que esta palavra de nosso Senhor é uma palavra não muito simpática, porque ele está deixando claro que a salvação se alcança com um certo esforço. Ou melhor, o certo aqui não está bem aplicado. A salvação se alcança com esforço. Esforçai-vos por passar pela porta estreita, porque muitos vão tentar e não vão conseguir, vai dizer Jesus agora em Lucas, no capítulo 12, no capítulo 13, versículo 24. Ou, noutra passagem, em que nós iremos ouvir que o reino dos céus é dos violentos. Então, nós percebemos que isso requer um esforço, uma luta contra o homem velho e a mulher velha que existem em nós, marcados pelo pecado original. Mas, o que é que diz o mundo? O mundo vai dizer que a salvação está garantida, de que você precisa se esforçar muito para perdê-la, porque Deus é amor e misericórdia, e ninguém vai ser condenado para o inferno. Então é isso o que o mundo apresenta. Diante desta palavra, que nós não vamos negar, é uma palavra firme de nosso Senhor. Então, diante disso, nosso Senhor, imediatamente depois, ele vai dizer: cuidado com os falsos profetas. Por quê? Porque eles virão com um discurso agradável. Eles serão aparentemente mais simpáticos. Virão até mesmo tendo nos lábios um discurso cheio de misericórdia, de uma pseudo-misericórdia, de uma falsa misericórdia, porque por dentro eles são lobos ferozes. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Então aqui nós precisamos ter alguns critérios, e eu não pretendo, nesta rápida reflexão, eu não pretendo esgotar os critérios dos falsos profetas, mas nós podemos pegar alguns. Isto é, o falso profeta, em nome da estética, daquilo que vai parecer bonito para o mundo, ele subverte, ele modifica até os mandamentos de Deus. Então, vocês não vão encontrar
nos lábios de um falso profeta uma clareza segundo o nosso Senhor. Então, os mandamentos são modificados. Aquilo que é caro, que é distintivo em Jesus Cristo e na sua mensagem, nunca será apresentado. Por quê? Porque ele está mais preocupado em ganhar, digamos, a quantidade, ganhar seguidores para a sua seita, para o seu pensamento, do que ser fiel a nosso Senhor, pagando até mesmo com o seu próprio sangue. São esses falsos profetas que eles não pregam, e infelizmente, meus santos, aqui eu estou falando de falsos profetas, e é este o sentido do Evangelho. Eu não estou falando de pregadores de outras religiões. Falso profeta é aquele que parece ser um profeta de Deus, assim como acontecia em Israel, pode e acontece na Igreja de Cristo. Então eu não estou falando de pregadores de outras religiões, eu não estou falando de pregadores de outras comunidades cristãs, de outras. Comunidade cristã é uma terminologia para falar dos protestantes. Eu não estou falando dos protestantes, eu estou falando a nosso respeito, sobre nós, isto é, sobre nós católicos, isto é, de nós estarmos atentos se não existe um falso profetismo entre nós. Lembrando que a voz da nossa consciência também é profeta para nós, né? Ela fala para nós, ela, de alguma maneira, ela nos catequiza. Então, cuidado também com aquilo que nós dizemos a nós mesmos em nome de Deus, para saber se isso nós estamos falando segundo Deus. Mas mas apliquemos aqui primeiramente àqueles que pregam para fora, que pregam para os outros. Então, um falso profeta, ele subverte os mandamentos de Deus. Um falso profeta, ele não prega, ele não promove um rompimento com o mundo e com o pecado. Por quê? Não precisa de tudo isso. Para que tudo isso? Afinal de contas, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus compreende você e Deus ama você como você é. Então, você percebe? A pessoa pega frases verdadeiras e as coloca num contexto mau, perverso, para justificar o pecado, para justificar a maldade. E, infelizmente, nós iremos encontrar muitos desses exemplos entre nós. Cuidado com os falsos profetas. Eles são aparentemente simpáticos, eles são agradáveis, mas por dentro eles são lobos ferozes. Por quê? Porque eles não são pastores segundo o coração de Cristo. É claro, nós poderemos também encontrar aqui, eu dei exemplos de um lado, de um extremo, nós poderíamos também aqui pegar aqueles que em nome de Deus, eles pregam o ódio, a divisão, a morte. Então, nós poderíamos também ver que não são profetas verdadeiros de Deus, de nosso Senhor. Mas diante disso você pode se perguntar, mas padre, mas como eu vou saber então quais são aqueles verdadeiros profetas? Nosso Senhor diz, Ele diz, vós os conhecereis pelos seus frutos. Frutos aqui, meus irmãos, não são primeiramente nem principalmente os frutos de uma igreja cheia, de muitos seguidores, de obras sociais feitas por eles. Por quê? Porque, infelizmente, nós iremos encontrar muitos desses frutos promovidos por falsos profetas, por pessoas que não pregam a verdade segundo Cristo. Fruto aqui no Evangelho é o fruto da santidade, é o fruto da caridade, é o fruto da vida interior. Isto é, se existe santidade verdadeira. Ora,
como é que uma pessoa pode pregar a verdade e a santidade e você olha para a vida dela e não vê mínimos sinais de busca de santidade, de viver a caridade? Não pode ser verdadeiro. É conhecido o exemplo dado por São Felipe Neri. São Felipe Neri foi mandado pelo Papa averiguar uma certa mística, profetisa, visionária, uma freira, que era tida como uma profetisa, uma mística, que ela tinha visões, ela tinha revelações. E São Felipe Neri, então, foi lá para averiguar se aquela mulher, se aquela freira, era mesmo de verdade uma mulher de Deus, se aquilo que ela trazia e fazia era de Deus. E ele então, depois de uma longa viagem até com ela se encontrar, chegando ao convento onde ela estava, ele chegou com as botas sujas e ele disse: irmã, eu estou com as botas sujas, por favor, limpe-as. E ela olha para ele com a cara assim de: quem é você para me pedir isso? Porque ela era nobre, né? Ela olha para ele com um certo desprezo e disse: me desculpe, eu não estou acostumada com este tipo de serviço. E ele não teve dúvidas. Ele calçou as suas botas sujas e voltou para Roma. Disse: ela não é santa. Ela não é de Deus. Por quê? Porque percebeu que um dos sinais da santidade, que poderia estar ali, que seria apenas um pequeno sinal, não era um grande sinal de santidade se ela limpasse as botas de São Felipe Neri. Seria um pequeno sinal. Mas nem aquele pequeno sinal nela estava presente. Ele se levantou e foi embora, porque pelos seus frutos vós os conhecereis. Meus irmãos, são estes então os sinais que nós precisamos encontrar. São esses os critérios que nós precisamos aplicar. Por exemplo, há aparições. Vem alguém e diz: olha, Nossa Senhora está aparecendo ali, Jesus está aparecendo ali, os santos estão aparecendo ali. E nós devemos nos perguntar: e quais são os frutos? Será que isso é verdade? Quais são os frutos que eu observo naquele lugar daquelas pretensas aparições? Ao redor daquele pretenso vidente, são frutos de santidade? As pessoas estão buscando se confessar mais, as pessoas estão lutando contra os seus pecados, as pessoas estão procurando levar a sério o Evangelho e a vontade de Deus, as pessoas estão rompendo com o mundo. Por mundo aqui compreendamos aquilo que é contrário a Deus. Está havendo esse movimento ali? Sim. Então é possível que seja de Deus, pelo menos é um critério muito forte, porque os frutos são muito bons. Mas não, as pessoas continuam nas suas vidas erradas, porque elas não precisam de tudo isso, porque Deus, o vidente, o visionário, o místico, o profeta, ele fala tanto do amor de Deus e fala de uma maneira que não instiga as pessoas a uma mudança de vida. Porque é claro, é óbvio, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que nós não devamos falar a respeito do amor de Deus, da misericórdia, de que Deus quer que todos nós nos salvemos. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas ao mesmo tempo que isso se diz, nós precisamos chamar as pessoas a uma mudança de vida, porque eu não posso, em nome de Deus, pregar a sem-vergonhice. Em nome do amor de Deus, da misericórdia de Deus, promover o egoísmo, a não mudança de vida. Então, precisamos estar atentos para esses sinais, que eles são sinais eloquentes de que os frutos bons denotam, indicam que a árvore é boa, de que aquilo vem de Deus, de que é um movimento do Espírito ali presente. E é claro que se isso vale para o profeta, para nós sabermos se ele é um profeta de Deus
ou se é um profeta do diabo, se aquele seu discurso de verdade vem de Deus ou vem do diabo, isso é válido para ele, mas é válido também para nós. Lembra que eu falei no início da homilia que a nossa consciência é também uma profetisa. Ela fala para nós. De alguma maneira ela prega para nós. E a pergunta é, aquilo que a nossa consciência nos fala, está nos levando a uma mudança de vida, a uma vida interior verdadeira, a uma configuração com Cristo, a uma luta contra os nossos desregramentos e os nossos pecados? Ou a nossa consciência diz, não, Deus ele compreende a sua história, Deus compreende tudo aquilo pelo qual você passou, e aí você vai se afagando a si mesmo, vai se afagando a si mesma, e não vai mudando de vida, e não vai tendo uma vida de verdadeira santidade, não vai sendo guiado e movido por caridade, não vai buscando um rompimento com tudo aquilo que desagrada nosso Senhor, de modo que, se isso estiver acontecendo, você deve se perguntar, essa voz que tem falado dentro de mim, é de verdade a voz da minha consciência, a voz de Deus em mim? Ou é a voz do diabo que quer justificar os meus pecados, o meu egoísmo, a minha sem-vergonhice, a minha preguiça em mudar de vida? Cuidado com os falsos profetas, porque eles normalmente são muito agradáveis. Cuidado com os falsos profetas, porque eles normalmente são muito gentis. Eles vêm revestidos com pele de ovelha, mas na verdade são lobos ferozes que vêm para matar, roubar e destruir. Peçamos, meus irmãos, peçamos a Deus então que Ele nos dê primeiramente este critério espiritual para nós. Vamos aqui fechar essa homilia. Primeiramente este critério para nós. Será que eu tenho de verdade ouvido a voz de Deus em mim? Ou eu tenho ouvido a voz do mundo, a voz do diabo, a voz dos meus pecados? Isto é, eu tenho progredido na caridade, eu tenho lutado contra os desregramentos em mim? Porque entenda, todos nós devemos, e é algo verdadeiro, Deus me ama, Deus quer a minha salvação, Deus é misericórdia, não é que Deus é muito misericordioso, Deus é misericórdia. Então, Deus não me abandonará nunca. Só que quando essas verdades, elas são utilizadas para justificar a minha não mudança de vida, isso tem sido utilizado erroneamente, maleficamente pelo diabo para fomentar o seu pecado, a sua não mudança de vida, o seu egoísmo. Mas se você, quando você contempla a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, você diz, eu quero ser bom também. Eu quero amar, eu quero ser movido por caridade, eu não quero ser movido pelos meus impulsos maus. Eu não quero, porque digo que Deus é misericórdia, eu não quero ser um sem vergonha, não, eu quero ser santo. Porque a palavra de Deus diz, sede santos como o vosso Pai do céu é santo, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Então eu quero ser santo. Esse é o critério interior. O critério exterior para você identificar se aquela é um falso profeta, é uma falsa profetisa, se ele é de Deus, se ela não é de Deus, se ela é de Deus ou não, é o quê? Aquele seu discurso, aquele seu ensinamento, está de acordo com o ensinamento da igreja? Primeiro. Segundo, aquele seu discurso, aquele seu ensinamento, está promovendo a santidade, a mudança de vida, a conversão, o rompimento com o mundo, o crescimento na vida interior, o crescimento na caridade? Sim. Então aquilo provavelmente é de Deus. Aquele profeta, aquela profetisa, provavelmente são de Deus. É um critério, mas um critério
muito eloquente para nós identificarmos a ação de Deus em nós e a ação de Deus fora de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre louvado.